Olá pessoal, estamos aí para finalizar a nossa lista, questão número 6. Um bloco de granito de 1.380 kg é arrastado com velocidade constante de 1,34 metros por segundo sobre um plano inclinado por um guincho. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado é 0,41 e ele pergunta qual é a potência que precisa ser fornecida ao guincho para realizar essa tarefa. Então, a primeira situação aqui, a gente precisa entender um pouco melhor quais são as forças que atuam nesse sistema. E aí, para entender essas forças, eu fiz aqui um diagrama de forças, um diagrama de corpo livre. Eu mostro as 4 forças que atuam: peso, força de atrito, a força feita pelo guincho e a normal. E para determinar a potência, basta eu determinar o valor de F, né, da força feita pelo guincho, e aí pensar no trabalho realizado por essa força, dividir o trabalho realizado pelo tempo gasto. Mas para achar o valor de F, a gente vai ter que assumir que esse sistema, como está com velocidade constante, ele está em equilíbrio, então a soma das forças vetorialmente tem que dar zero. Isso conclui, né, faz a gente concluir que normal é igual a componente y do peso e que a força feita pelo motor ela é a soma, né, da força de atrito com a componente x do peso. E aí, então, a gente precisa achar os valores dessas componentes para que possa calcular o trabalho e depois calcular a potência. Pensando na geometria do problema, a primeira coisa que eu fiz, então, foi calcular a distância que o bloco vai percorrer. E aí é teorema de Pitágoras, né? 28,2, que seria a altura ao quadrado, somado com 39,4 ao quadrado, tem que ser igual à distância percorrida ao quadrado. Eu encontro, então, uma distância de 48,45 metros. Ainda dentro da geometria do problema, vai ser oportuno para a gente aqui calcular o valor do seno e do cosseno desse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da rampa. Então, seno cateto oposto sobre hipotenusa, 28,2 sobre 48,45, deu 0,58. E o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, resultado, então, 0,81. Depois, né, de fazer a geometria do problema, a gente vai calcular os valores de Px e Py, que são as componentes x e y do peso. A componente x é o produto do peso pelo seno do ângulo. Então, se a massa é 1.380 kg, o peso 13.800, vezes o seno de θ, que é 0,58, vai me dar 8.004 newtons. O Py é o peso vezes o cosseno, né, do ângulo θ. Então, isso vai me dar 13.800 vezes 0,81, um total de 11.178 newtons. Agora eu já sei os valores de Px e de Py. E eu vou usá-los para calcular o valor da força de atrito. Né? Usá-los não, na verdade, só o Py, né? Porque pela condição de equilíbrio, o Py é igual a normal. E a gente sabe que a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Então, força de atrito é Py vezes μ, 1.178 vezes 0,41, e aí eu encontro, então, 4.582 newtons para força de atrito. E aí, então, eu chego ao final para calcular a potência. A potência é o trabalho realizado pela força F dividido pelo tempo gasto. Trabalho é força vezes deslocamento, já que a força e o deslocamento estão na mesma direção, né? O ângulo é zero. Então, a gente chega à conclusão de que, pegando esse D sobre ΔT, ou a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, a gente pode escrever como velocidade. Então, P vai ser a força F vezes a velocidade. Como a força F, por causa da situação de equilíbrio, é FA mais PX, então FA mais PX, eu escrevo aqui P, potência, FA mais PX vezes V, substituo os valores da força de atrito e da componente X do peso, e o valor da velocidade com que o bloco se move, e encontra, então, a potência de 1,69 vezes 10 a 4 watts. E a resposta aí, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima, né? Faremos nossa prova aí no dia 12. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum. E espero que vocês, né, tenham aí um bom final de ano, um feliz ano novo, e que depois de festejar e comer bastante, possam estudar um pouquinho mais, tá bom? Um abraço.